Paz do Senhor Jesus. Estava aqui meditando na palavra de Deus e resolvi passar aqui para deixar uma palavra para você, para o seu elevo espiritual, para a sua edificação, né? Que Deus te abençoe nesse dia, né? Te guarde, te proteja de todo mal, a sua família, sua casa, seu lar. Eu quero ler um texto da Bíblia que está em Gênesis, capítulo 22, versículo 2, que diz assim: E disse Deus: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia é a história do quase sacrifício de Isaque, né? Quando Deus mandou que Abraão sacrificasse seu filho, levasse até o Monte Moriá e sacrificasse seu filho. Essa história está em Gênesis capítulo 22. Deus chega para Abraão e diz para ele: Abraão, pega teu filho, a quem você ama, e leva ao Monte Moriá e sacrifica. Não quero falar aqui sobre a história de Abraão, o sacrifício de Isaque, né? Mas só me ater apenas este versículo 2 que nós lemos. Eu fico pensando, meditando o que passou pela cabeça de Abraão, quando Deus chega para ele e diz para ele: Abraão, pega teu filho, teu único filho, leva ao Monte Moriá e sacrifica ele a mim. O que passou pela cabeça de Abraão? O texto não diz que Abraão perguntou para Deus alguma coisa. Talvez se fosse você, talvez se Isaque fosse seu filho, e Deus tivesse pedido para você o seu filho, talvez você teria perguntado para Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor está pedindo Isaque? Né? Abraão poderia ter perguntado: Senhor, por que o Senhor quer Isaque? Por que o Senhor quer meu filho de volta? Porque Isaque foi um presente de Deus para Abraão. Isaque era fruto das orações de Abraão e Sara. Abraão desejou muito esse filho. Ele orou muitos anos para que Deus lhe desse um filho. E agora Deus está pedindo um filho de volta. E naquele momento, eu não tenho dúvida que Abraão não estava entendendo. Abraão não tinha noção do que Deus queria ensinar para ele. Mas o texto não diz que Abraão pergunta para Deus: Senhor, por que o Senhor está pedindo meu filho? Qual é a razão desse pedido? O que passou pela cabeça de Abraão? É o que passa às vezes pela cabeça de muitos crentes da atualidade, não é? Ou até na nossa cabeça. Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus está zangado comigo? Será que Deus está chateado comigo? Será se eu desobedeci a Deus? Eu cometi algum pecado? Eu falhei? O que passou pela cabeça de Abraão? O que Abraão pensou naquele momento quando Deus lhe pede um filho? Será se Abraão tinha pecado contra Deus? Tinha feito algo de errado? Então, muitas vezes a prova, né? A prova, ela vem, não é para nos disciplinar, no sentido de que cometemos algum pecado, né? Porque as pessoas pensam assim: olha, se eu estou passando por isso, é porque eu provoquei Deus. E isso não é verdade. Muitas vezes a prova vem para fazer você crescer. Mas eu quero me ater apenas no versículo 2, aqui. O que passou pela cabeça de Abraão? E qual deve ser a nossa atitude diante da prova? Quando Deus nos prova, nesse momento, qual é a sua situação? O que você está passando? O que você está vivendo? Né? Você está passando pelo momento de desemprego? Seu celeiro está vazio? Você está enfrentando enfermidade? Algum problema? Tem um parente na UTI? Como é que você está agora? Qual é a sua situação? E diante de tudo isso, às vezes a gente pergunta: por que disso? Por que daquilo? Por que estou passando por isso? Eu não sei por que você passa por prova. Eu não sei te responder qual é a razão de muitas provas, de muitas tempestades, de muitos ventos que sopram na nossa direção. Eu não sei por quê. Mas eu quero passar para você aqui pelo menos 4 atitudes que você deve tomar quando o seu Isaque é pedido. Quando o seu Isaque é pedido, quando Deus nos prova,
Quando Deus nos coloca, às vezes, em situação difícil, qual deve ser a nossa atitude? O justo é provado. E o ímpio também é provado. Deus castiga o ímpio. Às vezes o ímpio passa por muita luta. Mas a diferença do ímpio com o justo é que o ímpio se comporta diferente do justo. Qual deve ser o comportamento de um homem justo diante da prova? A diferença do justo com o ímpio está no comportamento diante da prova. A diferença do justo e do ímpio é que o ímpio não se comporta como justo. E nós, como justos, justificados por Cristo, temos obrigação de nos comportar pelo menos, no mínimo, de 4 maneiras. E a primeira é, quando Deus pedirmos o nosso Isaac, quando a prova bater na porta da nossa casa. 4 atitudes importantes. Nós precisamos saber nos comportar. Né? E primeiro, não podemos reclamar. A gente não pode murmurar. Porque geralmente a murmuração, ela vem de um coração confuso. A murmuração vem de um coração que não compreende. A murmuração vem de um coração que não está entendendo nada. E geralmente quando o ser humano não está entendendo, a tendência dele é reclamar. Mas no texto aqui, o texto não diz que Abraão nem fez pergunta para Deus e nem murmurou. Ele simplesmente obedeceu, porque ele confiava em Deus. Se alguém dissesse para ele, Abraão, por que você não perguntou para Deus a razão da sua prova, a razão dele pedir Isaac? Abraão poderia responder, eu confio em Deus. Se ele me pediu Isaac, ele tem razões para isso. E eu confio nas razões de Deus. Abraão, por isso é que ele é chamado de pai na fé. Ele confiava em Deus, vou usar um termo humano, ele confiava em Deus cegamente. Ele acreditava que Deus sabia o que fazia. Por isso que ele não murmura, ele não reclama, ele sobe um monte para fazer o que Deus estava mandando. Então, o nosso comportamento diante da prova nós não devemos murmurar. Não reclame, não. Não reclame da situação que você está vivendo, não. Não murmure contra Deus. Não reclame, né, do que você está passando. Né? Seja grato a Deus. Né? A segunda coisa é você estar consciente que tudo vai passar. Se comporte. Né? Tenha na sua mente, na sua consciência. Tudo vai passar. Daqui a pouco passa. Né? Tudo tem um fim. Né? Daqui a pouco vai passar. Em nome de Jesus. A terceira coisa que eu quero falar aqui é que nós precisamos tirar lições espirituais para tudo que nós estamos passando, para tudo que nós estamos vivendo. Né? As provas da vida, né? Quando elas vão embora, elas deixam grandes lições para nós. Pergunte para si mesmo. Não pergunte para Deus. Pergunte para si mesmo. Quando essa prova passar, qual é a lição que eu vou tirar dela? Quando essa prova passar, qual é a lição que eu vou aprender? Ela vai me ensinar o quê? Porque toda prova é um professor. Ela é uma professora que te ensina alguma coisa quando ela vai embora. Toda prova, quando vai embora, deixa uma marca. Toda prova, quando vai embora, deixa uma cicatriz. Então, quando essa prova sua terminar, qual é a lição que você tirou dela? Então, primeiro, não murmure. Segundo, esteja consciente de que vai passar. Eu tenho certeza disso. E terceiro, qual é a lição que ela vai nos ensinar? E quarto, para encerrar, espere, tenha paciência, né? Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Algumas pessoas esperam, mas não esperam com paciência. O que é esperar com paciência, pastor? É esperar sem reclamar, é esperar sem murmurar, é esperar acreditando que no tempo certo Deus vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja de todo mal, que Deus te guarde nesse dia e que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e que você esteja debaixo da proteção do Altíssimo. Um abraço, fica com Deus e tome posse dessa palavra em